Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Marcos Santos Lima, eu sou estudante de Direito da Faculdade 9 e venho aqui falar um pouco para vocês sobre o que é o direito desportivo, né, relacionando esse ramo do direito à matéria de direito dos contratos. Bom, o direito esportivo nada mais é do que a norma ou conjunto de normas que regula a conduta do homem com relação ao esporte, né. Essas normas vocês poderão encontrar tanto em legislação específica, como o Estatuto do Torcedor, como na Lei Pelé, ou até mesmo na própria Constituição Federal, que no seu artigo 24 diz que compete ao legislador no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar, né, sobre desportos. Bom, né, como relacionar o ramo de direito desportivo à matéria de direito dos contratos? É simples, basta que nós analisemos o contrato de trabalho de um atleta profissional, a quantidade esportiva ao qual ele está subordinado, né? Então partiremos daí desse princípio, né? Vocês terão percebido a todo momento na minha apresentação que eu darei um enfoque ao trabalho de contrato de um atleta profissional, né? Então partiremos logo da ideia, né? Que é o contrato, né, de trabalho de um atleta profissional, como ele é formado, sua extinção e tudo mais, né? Mas antes disso, né, qual a diferença do contrato de um atleta profissional, de um contrato esportivo, qual a diferença de um contrato esportivo de um contrato, né, comum de trabalho? Basicamente, eles se assemelham em tudo, né? Eles terão o mesmo conteúdo quanto à formação, a consolidação das leis trabalhistas irá incidir sobre ambos os contratos. A diferença é que no direito desportivo, algumas legislações específicas irão regular essa relação entre o atleta e a entidade esportiva, ou seja, alguns aspectos no contrato de trabalho desportivo, né, não estarão presentes no contrato de trabalho comum. Então são essas particularidades, né, que diferenciam, né, o contrato de trabalho desportivo do contrato de trabalho comum, né? Mas como é formado o contrato de trabalho? Bom, ainda de acordo, ainda trazendo nessa diferenciação do contrato de trabalho comum para o contrato de trabalho desportivo, diferentemente do contrato de trabalho comum, no contrato de trabalho desportivo ele terá prazo determinado, conforme o artigo 30 da Lei Pelé, que diz que o contrato de trabalho nunca será inferior a 3 meses e nunca superior a 5 anos. Ou seja, o contrato de trabalho comum ele terá prazo determinado, nunca podendo ser por prazo indeterminado, nem mesmo durante a sua prorrogação, né? Ou seja, esse aspecto particular previsto em legislação específica. Outra questão específica também no contrato de trabalho desportivo, né, é que ele deverá ser obrigatoriamente formal e escrito, né, sendo vedado um contrato verbal. Ou seja, o contrato de trabalho desportivo é bastante semelhante ao contrato de trabalho comum, né? O que irá particularizar a relação entre atleta e entidades esportivas essas especificidades previstas na legislação específica. E se tratando de especificidades, nós não podemos esquecer da hierarquia entre as normas, da hierarquia entre as normas do nosso ordenamento jurídico, né, em que a Constituição Federal ela será hierarquicamente superior a toda e qualquer norma. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque nós entramos na jornada de trabalho, né, de um atleta, que está previsto no seu contrato. A Constituição Federal prevê que não poderá exceder 44 horas semanais e 8 horas diárias, né? E prevê também um descanso semanal remunerado, né, que deverá, né, ser exercido preferencialmente aos domingos. E aí é onde existe uma grande controvérsia, um grande debate pela doutrina. O professor Zanagui vai dizer que este é um direito esquecido, né, por parte dessa relação. É um direito esquecido porque na maioria dos eventos esportivos hoje são realizados aos domingos, então o direito ele acaba sendo esquecido nessa relação. E sendo uma relação particular, não poderia ser diferente que a remuneração de um atleta também seria, né, teria aspectos específicos, né? O artigo 30 da lei número 9.615 de 98, referida à Lei Pelé, diz que o salário, a remuneração do atleta será composta do salário, 13º, abono e demais verbas inclusas, né? O professor Barros, né, diz que, abre aspas, essas demais verbas inclusas estão incluídos o direito
pagamento de luvas e o direito de imagem, né? Então, é uma especificidade que não é prevista no contrato comum, somente será previsto no contrato de trabalho desportivo. E em relação à suspensão do contrato de trabalho desportivo, serão aplicadas as mesmas regras previstas na consideração das leis trabalhistas e o atleta continuará a receber o seu salário, né? E quanto à cessação do contrato, né, como diz o doutrinador Martins, né, será extinto todo e qualquer vínculo empregatício ou quaisquer que sejam as obrigações civis. E da cessação do contrato, nós temos a rescisão indireta, né, que é uma conduta considerada imprópria por parte do empregador, onde serão aplicadas as regras previstas no artigo 483, né, da CLT, né, as regras que determinam, como será dada essa rescisão indireta. E caso ocorra rescisão indireta, o atleta ele terá os mesmos direitos elencados, né, na CLT e poderá requerer até mesmo indenização por parte da entidade esportiva ao qual ele estava associado. Bom, e nesse caso da indenização, né, no caso de rescisão indireta, né, ou seja, esse ato é considerado impróprio, esse ato praticado pelo empregador. No caso dessa indenização ao qual o atleta tem direito, né, que está previsto no artigo 479 da CLT, né, diz que, né, o atleta deverá receber indenização de pelo menos 50%, né, do valor que ele teria a receber até o término do contrato, né, ou seja, isso é considerado uma multa rescisória do contrato, né, dada por conta da rescisão indireta do ato praticado pelo empregador. E como em todo e qualquer contrato, né, na matéria de direito civil, né, existe uma cláusula penal. A cláusula penal que ela vai ter intuito aí, né, de fazer que ambas as partes cumpram, né, com o que está previsto no contrato, cumpram o contrato. Então a cláusula penal ela irá existir, né, para isso, né, tanto para que o empregador, né, cumpra com o contrato, quanto que o empregado cumpra com o contrato também, né? Isso irá resguardar ambas as partes em caso de descumprimento de qualquer uma das partes. E a cláusula penal ela vem prevista até mesmo em legislação específica, ou seja, é uma forma de resguardar tanto o atleta como a entidade esportiva. E para concluir, para fechar aqui, né, nós vimos, né, o que é direito esportivo, né, que é o que é o direito esportivo, o Conselho de Direito Esportivo, né, que vai regular a conduta do homem com relação ao esporte. Nós vimos com a tua formação do contrato, que ele terá prazo determinado, prazo certo, nunca inferior a 3 meses, nunca superior a 5 anos. Nós vimos que a jornada de trabalho do atleta ele é constitucionalmente garantido. Nós vimos que o atleta ele tem direito ao FGTS. Nós vimos, né, como se dará a rescisão do contrato, né, seja de forma indireta causada pelo empregador, seja por justa causa causada pelo empregado. Nós vimos aspectos, né, específicos como o direito da imagem. Então concluo aqui a minha apresentação e digo que no caso de litígio, né, entre atleta e entidade esportiva, né, a seara competente para o julgamento desse litígio não será a Justiça Desportiva, e sim a Justiça do Trabalho. O nome é Marcos Santos Lima. Valeu, até o próximo semestre.